Sejam bem-vindos a essa aula ao vivo. Vamos falar hoje sobre o papel da imersão na aquisição de idiomas. Imersão é algo que faz parte e é algo fundamental. Quando você vai aprender uma língua, você precisa ter imersão, estar sempre em contato com ela. Sem mais delongas, então, vamos lá, direto para a aula. Primeiramente, o que é imersão? De uma forma bem simples, imersão é se envolver profundamente com o idioma-alvo. No caso, se você está aprendendo inglês, se envolver com o inglês. Eu coloquei uma imagenzinha aqui, dá uma olhada. Nós temos aqui um sentido literal do que é estar imerso, né? Tá completamente envolto do idioma-alvo, no caso, o inglês que você está aprendendo. Estar exposto ao idioma. Essa é uma pergunta que eu sempre faço nas minhas aulas. Você teve contato com o inglês? Você esteve exposto ao inglês? Você teve momentos em que a sua língua nativa, no caso o português, não existia? Esse é o melhor cenário para você estar imerso no idioma, tá? Momentos que não tem a língua portuguesa. Momentos, por exemplo, que você não está estudando nada, você está só ouvindo, assistindo ou lendo, simplesmente imerso. Não tem como você pensar em português, por exemplo. Foi assim que nós, brasileiros, aprendemos o português, a nossa língua materna. É assim que nós adquirimos idiomas. Mas se você ainda não baixou meu e-book gratuito, eu sugiro você baixar. Lá eu explico um pouquinho mais de calma lá o que é a aquisição de idiomas em geral. Você pode dar uma olhada lá se quiser. Mas de uma forma bem superficial. Como assim nós aprendemos português, a nossa língua materna, por imersão? Pensa só. Quando você nasceu, quando você era um bebê, você não teve nenhum professor, nenhuma professora, você não estudou nenhum livro, você não aprendeu a ler e escrever primeiro. Você simplesmente esteve exposto ao português. Seus pais, a sua comunidade, as pessoas à sua volta estavam falando aquela língua. Você aos poucos foi ouvindo, absorvendo. Aos poucos foi fazendo sentido. E aí você conseguiu falar depois, decodificar aquilo. Então, você, de forma resumida, você tem a habilidade natural de aprender idiomas. Essa mesma habilidade que você teve para aprender o português, você tem para aprender uma segunda língua. Você só não está usando ela. A imersão é o único caminho para fluência. O único. O que é fluência? Fluência significa falar de forma fluida. Isso todo mundo quer, né? Aprender inglês, mas não só aprender como se fala o nome das coisas em inglês, mas falar de forma fluida, de forma natural. Fazer o que eu tô fazendo aqui com você agora. Eu tô pensando em uma mensagem e tô te falando. Eu tô abrindo a boca, as palavras estão vindo. Eu não preciso montar a frase, não preciso calcular nada para poder falar o que eu tô te falando. Por mais que eu tenha preparado essa aula com antecedência, eu não tô me preocupando com conjugação, essa palavra, aquela palavra, não. Eu só tô me expressando de forma bem natural. Isso é fluidez, isso é fluência. E para atingir a fluência, a gente precisa de algumas coisas, uma delas, a imersão, tá? Não se chega à fluência sem ter tido imersão, sem ter tido esses momentos que nós discutimos agora há pouco. Momentos em que você está exposto ao idioma. Muitas pessoas estudam inglês por anos, mas não conseguem falar nada. São pessoas que entendem muito do idioma, sabem muitas palavras em inglês, sabem traduzir muito bem, sabem escrever um e-mail muito completo, escrever textos, mas essa pessoa não consegue falar. As palavras não vêm à mente. Por quê? Porque ela não teve imersão, ela não aprendeu o idioma através da imersão. Vamos entender um pouquinho mais de calma aqui esse conteúdo. Qual que é o papel da imersão? Enfim, primeiro, da contextualização. Quando você aprende através da imersão, ou seja, você teve contato com o idioma, você tem um contexto. Você não está aprendendo palavras soltas e frases modelo. Você está vendo aquela palavra, literalmente, você está vendo, visualizando aquela palavra sendo usada. Vamos supor, você aprende uma lista de vocabulário, uma tabelinha. Essa palavra significa isso, essa, aquilo. Aí você decora aquilo. Outro cenário é você aprender palavras com alguém te mostrando o objeto. Por exemplo, isso aqui é um caderno, isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma garrafa. Qual que você acha que é o método mais apropriado? O que você acha que vai lembrar melhor? O segundo, né? O que é mais prático, você visualiza, você tem algo mais contextualizado. A autenticidade também é algo autêntico, é algo que faz sentido, não é simplesmente uma frase modelo ali totalmente solta, é algo que está realmente sendo usado. Você, como eu disse agora há pouco, você visualiza aquela palavra sendo usada. E relevância é algo que é importante para entender todo o contexto de uma história. É relevante, você precisa entender aquele ponto para ir para um próximo. Então, na imersão, você tem essa oportunidade de ter esses três elementos em que ajudam você a lembrar mais das coisas.
Como eu disse agora há pouco, algumas pessoas estudam inglês por muitos anos, mas as palavras não vêm à mente. É interessante, né? Nossa, eu sei tanta coisa, eu sei escrever tanta coisa, mas falar eu não consigo. Por quê? Porque o seu aprendizado não tiveram esses elementos que a gente tem na imersão. Segunda coisa, construir confiança. Pensa só, se você tem contato com o idioma e você está sempre ouvindo, você está acostumado com o idioma. Não é uma coisa que te assusta. E isso automaticamente vai te dar um pouquinho mais de confiança. Ouvir também é praticar. Se eu estou ouvindo em inglês, eu também estou praticando. Praticar não é uma coisa só ativa. Você está, por exemplo, assistindo um filme, está ouvindo alguma conversa em inglês, você está praticando. Você está aguçando seus ouvidos. E aí, quanto mais familiar você está com o idioma, mais confiante você vai estar em estar falando. Pensa só, você vai escrever uma palavra em português, por exemplo, a palavra essencial. Sabe que essencial se escreve com 2 S's e C. Mas como que você é tão confiante em escrever essencial dessa forma? Simplesmente porque você já viu. Porque você viu tantas vezes escrito isso que você está confiante. Viu onde que eu quero chegar? Você sente confiança por ter visto aquela frase que você está falando. Você está confiante em saber que aquilo que você vai falar tem realmente aquele nome. Então, quando você teve muita imersão, você constrói essa confiança. Você simplesmente se expressa, sem medo. Outra coisa, desenvolve a fluência. As palavras vêm à mente da forma natural, como eu disse agora há pouco, né? Isso é fluidez, isso é fluência. Não precisa montar as frases conscientemente. O seu consciente, ele é muito lento. Não dá para você calcular como se fosse matemática ali suas frases. Uma palavra, um sujeito aqui, um verbo ali, substantivo, não tem como, não dá tempo. Para escrever, até que vai. Mas para falar, você precisa de algo natural, algo que você possa pensar na mensagem, como eu tô fazendo aqui agora com você. Você pensa na mensagem e as palavras vêm quase que simultaneamente, de forma bem automática. Isso é naturalidade. Se existe esforço, não é fluência. Melhora a compreensão. Quando você tem mais imersão, você acaba entendendo mais. Eu disse agora há pouco que aprender idiomas é uma habilidade natural que nós temos. Você já fez isso com o português quando era criança, só que simplesmente não fez isso com mais nenhum outro idioma. Mas você pode estar fazendo. Quando você está exposto ao idioma, por mais que você não esteja entendendo o que você está ouvindo, o seu cérebro começa a trabalhar. Ele sai daquela zona de conforto em que tudo que ele está ouvindo é compreensível. Ele começa a ficar louco ali, quer entender, quer decodificar aquele padrão que está chegando, aquela coisa nova. Pense como se fosse um instinto de sobrevivência. Você está sendo exposto ao inglês. Você vai aos poucos pegando aquele feeling, você vai criando aquela intuição linguística de entender coisas, por mais que você não saiba traduzir, mas eu sei do que estão falando. Não consigo repetir o que eles estão falando, não consigo traduzir, mas eu peguei a essência ali. Você começa a pegar esse feeling, tá? Isso é muito bom quando você tem a imersão. Outra coisa, melhora a pronúncia. Acredite, existem sons que você não nota. Existem sons no inglês que você não consegue notar. Então você precisa aguçar os seus ouvidos. A fala deriva da audição. Então se você ouve bem alguns certos sons, se você nota bem certas palavras sendo usadas, automaticamente você vai falar melhor. Alguns alunos me perguntam, como que eu faço para melhorar minha compreensão, minha pronúncia? Eu tenho um sotaque muito forte, quero dar uma melhorada. Ouça mais. Fale até um pouquinho menos, mas ouça mais. Porque quando você nota bem os sons, você consegue converter a fala com mais naturalidade. É uma melhora na pronúncia natural. Não é uma melhora consciente, não é uma melhora com esforço. Por exemplo, eu quero melhorar essa pronúncia, então toda vez que eu for falar essa palavra, eu vou me esforçar para falar assim. Não, é algo natural, como se fosse um sotaque. Pensa só, você vai morar numa certa região do Brasil. Lá tem um sotaque diferente. Você vai pegar o sotaque daquele lugar. Por quê? Você está exposto, você vai acabar imitando aquelas pessoas sem querer. Por isso, esteja exposto ao inglês. Outra coisa, na imersão você adquire vocabulário. Nada melhor do que adquirir o vocabulário. Se você ainda não entende o conceito entre aprender, adquirir, quando se fala de linguística, baixa lá o meu e-book, lá eu explico com um pouquinho mais de calma, tá? Mas eu te dou ainda aqui uma certa introdução. Você aprender vocabulário é aprender formalmente alguma coisa. Você pegar uma lista de vocabulário, aprender a tradução, ver aquela palavra em uma frase de exemplo e tudo mais. Isso é a formalidade, isso é o aprendizado formal. Agora, a aquisição
seja, você adquirir o vocabulário é você visualizar literalmente, você vê aquela palavra sendo usada, vê aquela situação enquanto ouve aquela palavra, e aí você entende a mensagem por trás daquelas palavras. Existe uma frase famosa na linguística que é: nós só aprendemos o idioma quando entendemos a mensagem. Ou seja, quando nós vemos o que aquela palavra carrega. Se fosse uma palavra solta, em português é assim, em inglês é assim. Você vai esquecer amanhã. Na hora que você for falar, você não vai lembrar. Você pode lembrar ela para escrever uma frase, quando você tá ali com calma para escrever. Mas para falar, que é algo natural, é algo instantâneo, você não vai lembrar. E por último, a imersão te ajuda a compreender a cultura. Algo extremamente importante. Quando você quer falar, pensa só, você quer falar o idioma de uma outra pessoa, de uma outra nacionalidade. Então, você parcialmente quer ser como ela, certo? Você quer falar como ela. Então é importante você entender como a cabeça daquela pessoa funciona. O que eu quero dizer com isso? Eu gravei um vídeo no YouTube, alguns dias atrás, comecei a aprender alemão, e eu usei esse exemplo na minha primeira semana. Quando você vai aprender o idioma, eu dei um exemplo do Canadá, quando você vai aprender o idioma, você pesquisa sobre as pessoas daquele país que você tem mais interesse. Por exemplo, Canadá, Estados Unidos. Pesquisa lá, por exemplo, o nome dos estados daquele país, das cidades, os nomes de pessoas, né? Os nomes lá não são Gabriel, Ricardo, os nomes são um pouquinho diferentes. O nome das coisas, nomes dos feriados, nomes das comidas típicas. Por quê? Quando você entende esse tipo de coisa, você vai começar a entender referências. Você tá vendo um filme, por exemplo, ou você tá numa conversa, tá em volta de pessoas falando inglês, alguém faz uma piada, alguma coisa, você já sabe, opa, já sei o que eles querem dizer com essa piada aí. Assim como quem vem pro Brasil, né? Aprende português, tem que saber sobre os brasileiros. Chega no Brasil, alguém faz uma piada sobre o Silvio Santos, alguém faz uma piada sobre, sei lá, os baianos, alguma coisa, a pessoa não vai entender. Então, entender o contexto, saber como a cabeça das pessoas funciona, o que elas têm sido expostas desde criança, vai te ajudar a entender como eles funcionam em relação à linguística. Através da imersão, então, você adquire uma fala fluida. Então, nós já entendemos agora há pouco, e quando você é exposto ao idioma, você literalmente coloca o idioma no seu idioma de forma mais efetiva, para que você lembre das palavras com mais facilidade. Não é nem a questão de lembrar conscientemente, é a questão de vir à mente mesmo, uma coisa natural, fluida, como eu tô fazendo aqui agora com você. Você adquire uma intuição linguística, isso é algo muito importante, e nada mais é você saber o que é certo, mesmo sabendo o porquê que é certo. Vou te dar um exemplo, e eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas. Se você tem aula comigo, você deve ter ouvido isso de mim. Eu não posso falar em português, eu moro no São Paulo. É errado falar no São Paulo. O correto é em São Paulo, mas por quê? Não existe um porquê. Pesquisa pra você ver, não tem bem um porquê. O interessante é que você consegue julgar que é errado e que é certo, mesmo sem saber o porquê. A explicação é que você acha que soa melhor. Me soa melhor falar em São Paulo. E me soa errado, não soa natural falar no São Paulo. Essa é a única explicação que a gente consegue dar para alguém que está aprendendo português, por exemplo. Isso é uma intuição linguística. Você sabe o que soa certo, sem você saber as regras gramaticais. Às vezes, a gente perde bastante tempo estudando regras gramaticais. Se fala essa palavra por isso, por aquilo. Os verbos se conjugam assim, por isso, por aquilo. Olha, você não vai lembrar de nada disso na hora que você for falar. Mas é inútil saber disso? Não é inútil. É um conhecimento importante, né? Você conhecer sobre a gramática, sobre o estudo e tudo mais. Você só não usa isso para falar. Estudar demais isso vai te dar uma fala afluente, o oposto do que você quer. Você vai ficar pensando antes de falar. Você não quer pensar antes de falar, você quer fazer o que eu tô fazendo aqui agora, né? Quer conversar com você de forma fluida. Isso vai levar a uma comunicação natural. Você vai falar como você fala o português. Por exemplo, você usa o português para resolver um problema, para contar uma história, para responder uma pergunta. Então você não pensa no português para falar português. Você simplesmente usa ele para fazer coisas, usa ele como ferramenta. Isso é uma comunicação natural. Já através do estudo formal, você adquire uma boa escrita. Nós também queremos isso. Nós queremos escrever bem. Agora pensa, você quer falar fluidamente, quer falar sem pensar, simplesmente pensar na mensagem e as palavras virem, mas você também quer falar corretamente, certo? O interessante é que a imersão também te ajuda a ter uma boa fala, uma fala correta. Porque se o que te soa bem
é o correto, você vai falar corretamente. Por exemplo, se o que te soa bem é falar em São Paulo, você não vai falar no São Paulo. Então, automaticamente, na imersão, você fala fluentemente e corretamente. Então é muito bom. O melhor caminho para você chegar à fluência é realmente a imersão. Através do estudo formal, você adquire também uma habilidade de autocorreção. Algo que eu experienciei, ainda experiencio um pouco, às vezes. Eu sempre desenvolvi essa habilidade de descobrir quando alguma coisa está errada ou não. Por exemplo, ou alguém falando inglês e eu falo, nossa, essa pessoa está falando errado isso. Essa pessoa está pronunciando isso errado. A pessoa escolheu a palavra errada. Eu adquiri essa habilidade de corrigir, sabe, de encontrar erros. Isso foi o resultado de um estudo exagerado. Estudei tanto, não foquei tanto na imersão, que isso acabou me trazendo isso. E quando eu ia falar, eu cometia aqueles mesmos erros. Eu conseguia notar nas outras pessoas. Às vezes, eu ia falar alguma coisa e quando eu acabava de falar, que eu notava que estava errado. Nossa, eu precisei falar em voz alta para notar que estava errado, para depois me corrigir. Então, essa é uma habilidade que você adquire ao estudar formalmente a gramática. Você fica tão fissurado na precisão, no correto, no certo e errado, que você deixa de lado a fluidez, a naturalidade. Nós queremos também falar corretamente, porém, não dessa forma, não de uma forma tão mecânica. E, claro, através do estudo você adquirir uma comunicação precisa, principalmente na escrita, no primeiro ponto que eu mencionei aqui. Então você vai escrever bem, coisas muito bem escritas, verbos bem conjugados e tudo mais. Porém, não é um conteúdo, não é um conhecimento que você consegue converter bem para a fala. Nós queremos os dois. Não é dizer que imersão é o correto e estudo é o errado. Não, os dois são necessários. Porém, a imersão é bem mais importante em relação à fluência. Se é o que você procura, é fluência, fluidez, é entender pessoas com naturalidade, é falar com naturalidade, assim como você faz com o português, a imersão é o melhor caminho para você começar. E como ter imersão? Assistir a filmes, programas de TV, séries ou ouvir músicas na língua, no caso, na língua inglesa que você está aprendendo, ler livros, artigos, jornais na língua, ler coisas em inglês. Coloca lá um filme na Netflix, assiste uma série, ouve coisas, ouve músicas, ouve diálogos. Música eu costumo sugerir um pouco menos, porque a música não tem tanto diálogo. Geralmente é um monólogo, né? E muitas vezes não faz tanto sentido. Então, por isso, eu sugiro podcasts, conversas em inglês. Acaba sendo um pouquinho mais efetivo. Ler também, como eu mencionei. Jogar jogos em inglês. Muita gente fala, só aprendi inglês jogando videogame. É totalmente possível. Tem muito diálogo, você vê em contexto, você visualiza o que está acontecendo enquanto ouve. Isso é muito bom. Usar aplicativos e ou sistemas em inglês. Mas, olha, muito cuidado aqui. Nem todo aplicativo de aprender inglês se trata de um aplicativo de imersão. Por exemplo, Duolingo. O Duolingo é um aplicativo muito bom, ele sempre te lembra de fazer as lições e tudo mais, porém não conta como imersão. Ele é um aplicativo que você usa para estudar, um aplicativo que você usa para memorizar, ou seja, memória de curto prazo. Não conta como imersão. Mas é errado fazer Duolingo? Não. Faça Duolingo. É legal, é divertido, ele sempre te lembra, você nunca perde um dia, né, de tantas notificações que ele te manda, mas não deve representar a maior parte do seu contato com o inglês durante o dia. E não conta como imersão. Porque, como nós vimos no início lá, imersão é o momento em que sua língua materna não está presente, mas também é o momento em que é fluido, que você tem contato com alguma mídia, ou está perto de pessoas que falam aquele idioma, e que você não calcula nada, que você não tenta racionalizar tanto as coisas, tem que ser uma coisa mais natural. Existem aplicativos de imersão, aplicativos em que você vai assistir coisas, ouvir coisas e ler coisas. Agora, aplicativo de montar frases, de princípios gramaticais, não é imersão, não é do que a gente está falando aqui hoje. Você pode também participar de aulas de conversação, online ou presenciais. Quando você está numa conversa, você está engajado numa conversa, aquilo tem contextualização, tudo aquilo que nós falamos no começo. Você tem um contexto, você está falando de algo relevante para você, algo interessante. Participar de conversas com já falantes de inglês, isso é muito legal. Nativos, de preferência. Por quê? É interessante quando você fala com uma pessoa nativa falante de inglês que não fala português, que não entende nenhuma palavra de português, porque você não tem escape. Você não consegue perguntar do nada, como que fala isso mesmo? Não, você simplesmente tem que se virar. Isso é muito legal. Mesmo assim, eu ainda sugiro você ouvir mais do que falar.
Você vai converter muito melhor para fala se você ouvir mais. Outras duas coisas, essa já envolve um pouquinho mais de recursos, seria viajar ou morar em um país onde a língua é falada, ou imersão em uma comunidade falante nativa de inglês. Mas muita atenção aqui. Muitas pessoas moram fora do Brasil, moram em países que se falam inglês e voltam, depois de algum tempo, sem conseguir falar inglês. Por quê? Essas pessoas muitas vezes moravam em comunidades brasileiras, frequentavam uma igreja brasileira, só conversavam com amigos brasileiros, iam num comércio brasileiro. Então, essa pessoa não teve imersão, não estava exposta ao inglês da forma que teria. Às vezes, uma pessoa que está no Brasil, em que usa mídia, usa filmes, séries, jogos, ela tem mais imersão do que uma pessoa que está no país, que tem aquela oportunidade de usar na vida real, né, o idioma. Então, se você estiver viajando para fora, aproveite aquele momento para ter contato com o local, né? Realmente tem a questão cultural também, tudo, aproveita aquele momento. E quando eu falo de uma comunidade falante nativa de inglês, isso também é interessante. Quando você faz parte de um grupo, vamos supor, você vai aos Estados Unidos e você começa a frequentar uma igreja lá, por exemplo, e você, ou algum clube, alguma coisa em que você faz amizade com alguém, ou algum grupo de pessoas, você vai estar completamente imerso naquela cultura, né? Você vai ouvir pessoas falando aquele tipo de vocabulário, as pessoas vão te acolher e tudo mais. É um ambiente muito bom para você estar adquirindo o inglês. Mas não é qualquer imersão. Não é simplesmente ouvir o inglês, assistir em inglês, tá exposto ao inglês. Não é somente isso. A sua imersão deve ser esses 4 pontos aqui que eu já deixei em inglês. Primeiro, ela deve ser compelling. Compelling, traduzindo para o português, seria algo super atraente. Algo que você gosta muito. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você detesta política. Você não vai falar de política em inglês. Agora, se você gosta de falar de viagens, em inglês você vai falar de viagens também. Isso é falar de um assunto compelling. Então, busque ter contato, exposição ao inglês, mas assuntos que você tem real interesse. Segundo, precisa ser comprehensible. Traduzindo, compreensível. Ah, mas não entendo nada de inglês, eu tô começando agora. Tem que ser comprehensible. O que é algo comprehensible? Algo compreensível é algo que você está assistindo, por exemplo, e tem muitos auxílios visuais para o que você está ouvindo. Então a pessoa aponta para as coisas. Ó, aquela é minha casa e mostra a casa. Ou olha só, o cachorro está dormindo e mostra o cachorro. Então, quanto menor o seu nível, mais comprehensible você precisa que seja o conteúdo. Mais fácil de compreender. Se você está assistindo um filme em coreano, mas você começa a prestar atenção, você vai entender o que está acontecendo, mesmo sem entender as palavras, por exemplo. Você vai entender que tem um acidente acontecendo. Vai entender que tem alguém triste, alguém chorando, ou alguém correndo, um crime, alguma coisa. Você vai entender pelo contexto visual. Então, esse contexto visual, ele ajuda muito, porque ele vai vir junto com o áudio, né? Você está ouvindo aquilo ali, e o seu cérebro vai absorvendo aquela mensagem. Então, vai fazendo mais sentido. Tipo, naquela cena em que aconteceu um acidente, as pessoas falaram aquelas palavras. Vai guardando lá. No momento que estava chovendo, todo mundo estava correndo da chuva, falaram essas palavras. O subconsciente vai armazenando. Você acha que não está aprendendo nada, acha que não está dando em nada, mas você não sabe, nos bastidores lá, o reboliço que está acontecendo. O seu cérebro está lá martelando, ele está desconfortável, é algo bom, nesse caso, ele está saindo da zona de conforto, notando algo novo, está tentando decodificar aquele padrão novo que está chegando para ele. Outra coisa, low anxiety. Significa baixa ansiedade. Existem muitos bloqueios para aprender idiomas. Muita gente tem bloqueio e não sabe que tem. E como que acontecem esses bloqueios? Às vezes a pessoa é exposta, por exemplo, você precisa falar na frente de uma sala de aula, ou você precisa apresentar alguma coisa na empresa, mesmo sem saber falar bem inglês ainda, tem que se arriscar muito e passar alguma vergonha, alguma coisa do tipo. Você vai adquirindo alguns bloqueios, não percebe que tem ele. Na sua imersão, no momento que você tem contato, que você está exposto ao idioma, você precisa de um ambiente de baixa ansiedade. Um ambiente de baixa pressão. Ou seja, vai assistir um filme? Não fica preocupado em entender tudo. Foca em entender a mensagem principal. O que aquele filme quer passar? O que é aquela imagem? O que está acontecendo? E bola pra frente. Não entendeu? Bola pra frente. Pensa só, uma criança, pega só um bebê. Ele tá assistindo o ambiente à volta dele, ele se preocupa se ele não entendeu o que aconteceu? Não, bola pra frente, continua. Ele vai visualizando, outro dia visualiza mais um pouco. Então,
faça isso. Foque na mensagem, entender o que tá acontecendo, ou nem isso. Simplesmente assiste um filme ali, relaxando, ali assistindo um vídeo no YouTube, ouvindo alguma coisa, enquanto você dirige, ou enquanto faz alguma coisa. Ouça, assista, sem aquela pressão. Porque quanto mais você tiver pressão, mais consciente vai ser. E lembra, a aquisição vai ser um processo subconsciente. Você tem que estar tranquilo para deixar o seu cérebro absorver o idioma de forma efetiva. E uma última coisa, eu coloquei um asterisco aqui, porque não é uma obrigação, não é sempre que você vai ter também, e é uma transcrição. Ou seja, você tem um texto de tudo que você está ouvindo. Por exemplo, você vai assistir um filme, o áudio está em inglês, coloca a legenda em inglês também, porque você está vendo aquele texto e você está ouvindo a pessoa falando exatamente aquelas palavras. Vai ouvir um podcast, uma conversa, um diálogo em inglês, puxa lá um texto em que as exatas palavras estão lá para você estar lendo. Você vai ligando os pontos ali, você vai ligando o jeito que escreve, o jeito que se fala, você vai fechando aquele gap que muita gente tem de, eu não entendo quando eu ouço, mas quando tá escrito eu entendo tudo. Sabe? Às vezes a pessoa lê aquele exato texto, não entendo nada. Parece que as pessoas falam muito rápido, parece que as pessoas falam pra dentro e tudo mais. Então você vai fechando esse gap aí. Você vai ligando o jeito que se fala com o jeito que se escreve. Você nota quando uma palavra termina e a próxima começa. Então você vai melhorando a sua compreensão através desse exercício. Eu diria que é um exercício muito efetivo, tá? Você tem um texto e tem um áudio daquele texto, seja com imagens ou não. Se você quiser começar já com isso, eu recomendo. Já começa, por exemplo, tem um aplicativo que eu sempre recomendo, chamado Link. Esse é um aplicativo em que você tem histórias, mini histórias. Então você ouve histórias e tem um textinho. Então você ouve a entonação da pessoa, entende a historinha que está acontecendo e acaba rapidinho, 5 minutos. Você teve um bom exercício ali, é um bom treino. Mas o estudo, e estudar gramática, e estudar o livro, e aquele monte de material que eu tenho, é útil também. Só que ele deve representar só 20% do seu tempo dedicado ao inglês. Então, se você estuda, por exemplo, 1 hora por semana, tem de ter 4 horas de imersão. Tenta deixar essa proporção de 20% de estudo formal, de decorar palavras, de montar frases, coisas assim. É legal, é um bom exercício, mas tenha como sua principal atividade a imersão. Vamos supor que você tenha 1 hora do dia para você estar estudando. E aí você tem que escolher. Vamos supor que ou é um ou é outro. Eu tenho que escolher. Ou eu vou checar minhas anotações, ou vou estudar uma apostila, ou eu vou assistir o filme em inglês. Assista o filme em inglês. Tenha contato. Tenha essa como a sua principal atividade. Isso é o que mais vai te ajudar, tá bom? O estudo realmente vai ser um complemento da sua imersão. Então, primeiro lugar, imersão. Primeiro lugar, esteja exposta ao inglês. Uma sugestão é, deixe a parte do estudo para suas aulas particulares. Você faz aulas particulares, por exemplo, comigo, vamos supor, você faz 2 aulas por semana, que dá uma hora, né? Meia hora cada dia. Então, significa que você vai fazer uma proporção ali de 4 horas ao longo da semana, você vai ter contato com ele. Se são 2 horas por semana, 8 horas de contato por semana. Daria ali 1 hora por dia, por exemplo, de estar ouvindo inglês. Se você quiser deixar um pouquinho diferente, se for deixar desproporcional, deixe desproporcional à imersão. Tenha mais imersão. Por exemplo, Gabriel, eu tenho 3 horas por dia para estar ouvindo inglês, para estar assistindo. Beleza. Então, pode ouvir o quanto você quiser. Só não exagere no estudo. Estudo com moderação. O que é estudo? Vou definir bem aqui para você. Tradução sem contexto. Então, eu vou traduzir uma frase aqui, um negócio ali, sem contexto algum. Por exemplo, eu faço exercícios de tradução nas minhas aulas, mas sempre tem um contexto. Sempre nós conversamos sobre aquele assunto. Sempre é um assunto, vou até voltar aqui nas palavras, é um assunto compelling, é muito atraente para o aluno, é algo compreensível, faz parte do dia a dia dele, não tem nenhuma pressão também. Ele é completamente com contexto. Seria interessante você sempre traduzir coisas que tem aqueles 3 pontos lá. Outra coisa, estudo também significa estudar regras gramaticais, memorizar lista de vocabulário. De novo, é útil, porém, com moderação. Tenha mais imersão do que isso aqui. Praticar a conjugação de verbos, montar frases mecanicamente, né? Primeiro vem o sujeito, o verbo, aquela sequência e tudo mais. É legal, só não faça sempre. Concentrar na precisão e
corrigir erros na linguagem, né? Fica muito naquela questão de assim é errado, assim é certo, assim é errado, assim é certo. Nunca deixe de lado a fluidez, tá? Vamos supor que você tá iniciando e tá começando a se arriscar numa conversa em inglês. Você vai se arriscar, você vai cometer erros, é normal. Então você vai muitas vezes se despreocupar dos erros que você está cometendo e simplesmente focar em passar a mensagem adiante, né? Vamos supor, alguém que está falando português, que está aprendendo português, fala assim: eu moro no São Paulo. Ok, eu entendi o que ele disse. Bola pra frente, a conversa continua. Então, o foco é na fluidez ali, em passar a mensagem. A precisão deixa para os momentos de estudo, que são esses momentos menores aqui. Participar de exercícios, jogos de linguagem, né? Eu falei lá do Duolingo e tudo mais, coisas de gramática, memorizar diálogo, então uma frase pronta, coisa assim, deixa só para o momento de estudo formal. E praticar exercício de pronúncia, entonação. É interessante, eu gosto de sugerir esse tipo de exercício para melhorar a pronúncia. Por exemplo, eu falo pro aluno, ó, fala assim, repete o que eu tô falando, imita esse som. Porém, a pessoa não vai lembrar disso na hora de falar, infelizmente. Então você vai realmente converter o que você tá ouvindo, tá? Lembra que a fala, ela é o resultado, tá? Não é a causa da imersão. E lembre-se, imersão é algo passivo. Então, ó, ouvir é praticar, ler é praticar. Então, por exemplo, você olha essas pessoas aqui nessas imagens, todas elas podem estar estudando inglês. Agora, olha, tá com o celular, tá assistindo alguma coisa, ouvindo, o cara tá com um livro aqui, esse rapaz aqui, ele tá numa palestra, talvez alguém tá falando inglês, ele tá ouvindo, assistindo um filme, pode estar fora de casa também. Se você tá ouvindo, assistindo, lendo, isso é imersão. Você tá num ambiente, por mais que seja digital, você tá num ambiente, ou lendo um livro, você está completamente imerso. O português não existe aqui naquele momento. Esse é o melhor ambiente. E lembre-se, nós entendemos primeiro, falamos depois. Ou seja, vamos supor que eu peço para você falar coreano, assumindo que você não fale coreano. Mas se você fala, pensa em um outro idioma, um outro exemplo. Eu peço para você falar alguma coisa em coreano. Você raramente vai saber uma palavra. As pessoas geralmente não conhecem. Por quê? Porque não tem coreano na cabeça delas, certo? Então, mesma coisa, se alguém começa a aprender inglês hoje, eu falo, fala inglês aí pra mim. Não tem inglês na cabeça dela. Então, primeiro é o processo de adquirir o inglês fazer sentido, ela entender o que tá acontecendo, depois você vai se preocupar em falar, em arriscar, fazer a pessoa arriscar, conversar alguma coisa. Então, lembre-se, a fala é o resultado, não a causa da aquisição. Então, como que tá a sua imersão? Você tem assistido, lido, ouvido alguma coisa em inglês? Você tem participado de algum ambiente em que pessoas estão falando inglês à sua volta? Se não, comece agora. Como eu disse lá no início, esse é o único caminho para a fluência. Muita gente adquire muito conhecimento, sabe muitas palavras, sabem traduzir, escrever super bem, só que na hora de falar não tem fluidez. As palavras não vêm à mente de forma natural, porque faltou imersão. Então não cometa esse erro, eu cometi também no começo. Tenha imersão, esteja exposto, esteja exposta ao inglês. Muito obrigado por assistir essa live.